Todos muito bem-vindos ao canal no Vale da Vitória com o pastor Ednilson. E a meditação texto para a nossa meditação, melhor dizendo, texto para a nossa meditação, se encontra em Provérbios capítulo 16, número 20. Provérbios 16, verso de número 20, diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Considerando apenas ser um versículo, vamos ler novamente. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Quando usamos a frase uma via de mão dupla, no sentido figurado, queremos dizer que tanto um lado quanto o outro têm direitos e deveres dentro de uma situação comum. Há direitos e deveres, tanto de um lado como do outro, dentro de uma mesma situação. No nosso caso, no caso do que vamos falar nesta noite, falaremos dos direitos e deveres advindos do relacionamento do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Sendo que Deus é soberano, importantíssima essa parte aqui, sendo que Deus é soberano, Ele é quem estabelece as normas que regem essa relação. Então, o homem está de um lado, Deus de outro, e existem normas que regem este relacionamento, esta comunhão, mas estas normas, elas partem do soberano, elas partem de Deus. É Deus que estabelece tais normas que regem esse relacionamento do ser humano para com Ele. Portanto, o título é uma via de mão dupla. Entremos diretamente na mensagem. Primeiro ponto: fidelidade humana, que é obediência a toda a palavra de Deus. Então, é uma via de mão dupla. Então, uma dessas partes, uma dessas mãos, uma via de mão dupla, fala da fidelidade humana. No nosso relacionamento, na nossa comunhão com Deus, existe a necessidade da fidelidade do ser humano. E como é que essa fidelidade ela se demonstra? Pela obediência a toda a palavra de Deus. A obediência a toda a palavra de Deus. O homem não vive o homem não viverá, não é pelo pão que come, ou, para ser mais preciso, o homem viverá por toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, obediência a toda a palavra de Deus, não algumas partes, aquelas partes que mais nos interessam, como alguns têm o hábito da caixinha de promessa, né? E esse texto aqui, esse versículo, eu quero esse não, e muitas vezes, pior do que escolher algumas partes para obedecer, via de regra alguns versículos isolados que na verdade nem trazem o significado correto daquilo que está sendo dito. Mas fato é que nós somos chamados a obedecer a toda a palavra de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Portanto, vejamos, parte do versículo, a primeira parte diz: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Toma todos os cuidados para ser um crente fiel. É isso exatamente que o texto está nos orientando. Toma todos os cuidados para ser um crente fiel. Ou seja, atenta prudentemente para a palavra. Essa é a nossa parte para com o Senhor. Que vinha a ser prudência. Prudência é qualidade da pessoa que age com moderação, com medimento, de forma a evitar tudo que possa causar danos, moderação. Então, essa prudência aqui, dentro do contexto do nosso relacionamento com Deus, vamos pegar essa parte aqui, de forma a evitar tudo que possa causar danos. Então, a atitude tomada no nosso dia a dia, de maneira que nós possamos evitar tudo aquilo que possa trazer prejuízo à nossa obediência a Deus, à nossa comunhão com o Senhor. Ou seja, é uma vida de prudência, de cuidados sendo tomados, cuidado após o outro, para que nós possamos nos achar fiéis a Deus na nossa caminhada, nos nossos relacionamentos gerais aqui na terra. Porque tudo que fazemos e tudo que relacionamos, temos a palavra de Deus, ou precisamos ter a palavra de Deus como a base principal, como a palavra final
Se Deus disse, se é desse jeito, então devemos nos esforçar para fazer. Se Deus disse para não fazer, devemos nos dedicar para não fazer. Ou seja, devemos tomar todos os cuidados para evitar que venhamos desobedecer ao Senhor. E como é que nós fazemos isso, pastor? À medida que eu e você, a semelhança de uma pessoa que cuida do seu físico, se prepara para que esteja bem de saúde fisicamente falando, para que possa exercer bem, a cumprir bem suas funções, exercer bem seus papéis no dia a dia na sociedade. De igual modo, a nossa vida espiritual precisa estar uma vida espiritual robusta. Portanto, nós temos que nos alimentar com a palavra, leitura da palavra. Como falamos em um dos nossos vídeos, precisamos ser pessoas que têm uma comunhão congregacional, bem assim como também aquela vida individual de busca ao Senhor. Então nós temos que nos envolver com Deus, com tudo que diz respeito ao Senhor. E mediante essa nossa dedicação, essa nossa busca, esse nosso cuidado de buscar a Deus, de buscar a sua palavra, de estar junto com outros irmãos, enfim, estamos nos envolvendo com tudo que Deus, que traz Deus, vamos assim dizer. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu me faço presente. Então buscar a Deus, buscar as coisas que diz respeito ao Senhor, de maneira que a presença de Deus se manifeste e possa assim nos fortalecer, e possa assim nos dar condição para que possamos ser o quê? Fiéis ao Senhor. Então a prudência, ela te leva a estar se fortalecendo na presença de Deus. E o imprudente, o que ele faz? Ele é uma pessoa que ele se afasta. Ele é uma pessoa que não procura nutrir a sua vida espiritual e, portanto, fica fraco, e sendo fraco, ele não terá forças necessárias para ser um crente obediente e, portanto, não cumprirá a parte que diz respeito a ele. Bendito seja o santo nome do Senhor. Pois bem, passemos para o segundo ponto de nossa mensagem, o segundo e último ponto, que fala agora da fidelidade divina. Nós falamos da fidelidade humana, mas vejamos a fidelidade divina. Cumprimento de todas as promessas da palavra de Deus. A parte que diz respeito ao Senhor é cumprir tudo aquilo que Ele disse. Então, se nós somos fiéis obedecendo a palavra, o Senhor é fiel cumprindo as promessas que advêm da obediência a essa palavra. Veja a parte segundo e último do versículo: e o que confia no Senhor será bem-aventurado. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Deus é um Deus confiável. Nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, é um Deus confiável. Cumprirá com certeza todas as suas promessas. Se por um lado nós devemos tomar todos os cuidados para sermos fiéis ao Senhor, o Senhor, Ele indubitavelmente cumprirá todas as suas promessas. Porque façamos a leitura de Números 23, 19, que vai nos dizer porque diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Números 23, 19. Então aqui está o porquê. Deus ele é pronto. Deus ele não tem falhas, não tem dificuldades. Deus disse, Ele vai fazer. Não precisa ler novamente o versículo. Em caso você leia novamente Números 23, 19, entre vários outros versículos, esse é um versículo bastante importante para a nossa meditação, para que possamos ver o quanto Deus é fiel. Se Ele disse, possamos ficar tranquilos, seguros, porque Ele vai cumprir. Portanto, veja bem, duas coisas são necessárias para que alguém possa cumprir suas promessas. Repetindo, duas coisas são necessárias para que alguém possa cumprir as suas promessas. Primeiro, ele tem que querer, e Deus quer cumprir tudo o que prometeu em sua palavra, pois caso contrário, não teria prometido. Se Ele prometeu, então é porque Ele quer cumprir. E segundo, tem que ter poder, condição para cumprir. E é um dos atributos de Deus, um dos atributos de Deus é a onipotência, ou seja, Ele tem todo o poder. Então vejamos aqui, eu vez ou outra falo para aqueles que comigo caminham e congregam, que Deus ele não só quer fazer o bem, Deus ele tem poder para fazer o bem. Ele é todo poderoso, querendo operar, quem impedirá?
Então aquilo que Deus disse é o que Deus quer fazer, e o que Deus quer fazer, Deus fará. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Então, sendo Deus todo poderoso, nada pode impedir o seu real operar. Deus falou, Deus disse, então possamos nos assegurar essas verdades escritas na sua palavra. Agora precisamos entender o seguinte: as promessas majoritárias de Deus, elas dizem respeito às coisas na eternidade. Deus tem promessas para nós aqui, pastor? Sim. Deus tem promessas aqui para nós, de acordo com a nossa obediência. Deus fará aquilo que Ele prometeu nos cuidados diários da nossa vida. Mas cuidado quando você diz: eu sinto que Deus me falou isso, ou quando você ouve alguém que profetiza isso ou aquilo. Se de fato Deus falou, Deus vai cumprir. Qual o lugar que a gente tem certeza que Deus falou nas suas sagradas escrituras? E ainda assim, nós precisamos fazer a interpretação correta, porque às vezes nós lemos uma coisa e entendemos outra. Então, entendendo de fato o que Deus diz, compreendendo da maneira correta, dentro do contexto adequado, nós então podemos nos segurar que Deus cumprirá a sua palavra, né? Então aqui Deus cuida de nós. E ainda precisamos dizer o seguinte, caminhando para o nosso final, caminhando já para a conclusão, devemos dizer o seguinte: que o propósito de Deus, ele é superior. Deus, as coisas do agir de Deus, o mover de Deus, foca no seu propósito. Então é a nossa vida que gira em torno do propósito de Deus, e não o propósito de Deus gira em torno da nossa vida. Não podemos ter uma teologia invertida. Nós somos servos, Deus é Senhor, e às vezes há um inverso, como se Deus fosse servo. Nós é que vamos nos apresentar diante de Deus, e não Deus nos apresentar diante de nós. E mais ainda, existem pessoas que sim, elas glorificam a Deus, muitas vezes dando a sua vida. Quantos mártires nós tivemos na história da igreja, desde a história da igreja primitiva até atualmente em determinados lugares. Hebreus 11 vai descrever um grupo que Deus livrou e um outro grupo que Deus não livrou, porque eles se entregaram totalmente. Então, aqueles que honram o Senhor pela fé, aqueles que são honrados pelo Senhor pela fé, e aqueles que honram a Deus pela fé. Então, nós vamos entender isso. Mas fato é que Deus, Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas, porque falando Ele cumprirá. Então, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele disse que vai fazer, manifesta o seu querer, e Ele fará, porque Ele tem todo o poder para isso. Portanto, concluímos dizendo o seguinte: Deus nos chama ao relacionamento com Ele, sempre pautado pela fidelidade. E Ele, o Senhor, eu quero dizer que Senhor aqui fala, é o nome de Deus no sentido de aliança, de um Deus que está aliançado com aquela pessoa, um Deus que está falando para o seu povo. E Ele, o Senhor, é o agente principal neste processo. Por quê, pastor? Pois a parte dele é totalmente garantida. Deus fará a sua parte, pronto. E a nossa jamais será possível se Ele não nos auxiliar, e Ele está sempre pronto para fazer isso. Portanto, recorramos ao seu amor e à sua graça. Então, Deus faz a sua parte, ponto, e nós precisamos buscar no seu amor e na sua graça força para que consigamos cumprir a nossa parte nesse processo de andar em fidelidade e fé na sua santa presença. Pai, em nome de Jesus, agradecido ao Senhor por esta palavra, eu te peço que o Senhor possa abençoar a cada um que me assiste neste momento. Deus, trazendo cura, libertação, restauração, sobretudo e principalmente trazendo salvação àquelas vidas, Pai, que ainda não entraram em aliança com o Senhor através da pessoa de Jesus Cristo. E aqueles que me assistem também, se há entre eles alguns que estão fracos, apesar de ter a ser aliançado com o Senhor, mas por questões diversas se encontram enfraquecidos, eu oro e te peço, Deus, fortaleça essa pessoa no santo e bendito nome de Jesus. E que portas se abram, Pai, na direção dessas pessoas, tudo para o louvor da sua glória, que sejam eles abençoados, ó Pai, para enaltecer e bendizer o nome do Senhor na caminhada deles para contigo. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Pois bem, quero pedir a você, como sempre faço no final das nossas meditações, que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o seu like, que é extremamente importante o seu like, e compartilhe o vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.